Olá, pessoal. Meu nome é Dayana, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para responder mais uma questão de lógica de programação. A questão que eu vou responder hoje é utilizando estruturas condicionais. O título da questão é Índice de Massa Corporal, e ela pede para a gente calcular o índice da massa corporal de uma pessoa e indicar a sua classificação de peso. O nosso programa ele deve solicitar primeiro o peso em quilogramas, depois a altura em metros. Tem aqui os valores que a gente vai poder classificar, os resultados do IMC, onde esse resultado vai indicar se a pessoa com esse IMC está abaixo do peso, com o peso normal ou com sobrepeso, obesidade, isso que ele quer que a gente faça. E aqui eu já coloquei as informações que a gente vai precisar para classificar o nosso IMC. Coloquei como comentário, como eu falei para vocês, para comentar, deixar a informação como comentário, é só colocar duas barras, certo? E agora a gente vai iniciar o desenvolvimento do nosso código. Como a questão está pedindo, a gente tem que solicitar o peso em quilogramas e a altura em metros. Então, a gente vai criar uma variável peso que recebe um valor real, né? Porque vai ter casas decimais, pode acontecer de ter casas decimais no peso. E aí eu vou pedir com o prompt para o usuário digitar o peso. Fecho os dois parênteses, ponto e vírgula. Agora também vou criar uma variável que solicita a altura do usuário, que também é um valor real. Com o prompt, eu vou pedir para ele digitar sua altura. Sua ou a altura, é até bom colocar a altura, porque aí fica utilizável. A gente tem que pensar que a gente está programando um software, por exemplo, um programa que a gente vai vender ele para outras pessoas ou que vai atender outras pessoas. Pode ser um médico, pode ser um nutricionista, pode ser uma simples pessoa que está acessando o seu site para ver aquela informação, para calcular. Você pode criar uma calculadora específica para essa área da saúde. Então, assim, são N possibilidades de usuários para esse programa que a gente está fazendo. Então, a gente tem que deixar ele o mais adequado possível, certo? Agora, a gente vai fazer o cálculo do IMC. Então, a gente precisa de uma variável IMC que calcula o cálculo do IMC. O que é o IMC, né? O IMC é o peso do... Essa informação a gente pode pesquisar se a gente não souber, certo? Porque é uma informação de cálculo mesmo, que existe fórmulas e tal. Então, a gente pode procurar essa fórmula, mas a forma de calcular o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. A gente pode fazer a altura vezes a altura, que vai ser ao quadrado, certo? Vai se tornar, a gente vai estar dizendo que essa altura ela está sendo elevada ao quadrado, quando a gente faz ela vezes ela, né? Como a gente também pode utilizar a função match.poll para calcular isso. Então, a gente coloca aqui no primeiro valor a altura e no segundo valor o expoente que a gente quer levar esse valor, certo? Então, aqui a gente tem o cálculo do IMC. Agora, a gente vai ter que classificar esse cálculo do IMC para saber se ele é maior, menor, igual. A gente vai ter que saber isso. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar os operadores relacionais, que são utilizados para fazer relações entre valores e variáveis, certo? A gente vai criar aqui um if. Esse if ele vai receber o valor do a variável IMC dentro dos parênteses.
E a gente vai dizer, se o IMC for menor que 18,5, que é o valor padrão que ele está dizendo ali pra gente, a gente vai alertar para o usuário o seguinte, alerte, aí vai colocar abaixo do peso, certo? Uma informação mais completa seria, por exemplo, a gente falar vamos colocar aqui, o seu IMC é, aí a gente mostra o IMC dele. Vamos concatenar aqui com a variável IMC, certo? E agora a gente vai mostrar essa parte aqui com o /N. A gente vai colocar situação, aí vou colocar aqui abaixo do peso. Mas antes disso, eu vou colocar um /N aqui, que é para aparecer na linha de baixo, certo? Agora a gente vai fazer um else if. O que é que eu tô falando nesse else if? Se não for menor que 18, e se for IMC maior que 18, maior ou igual, né? Que tá dizendo ali que é maior ou igual a 18,5 e menor. A gente vai utilizar esses dois i's aqui, ó, para relacionar, certo? E menor que. A gente pode fazer isso e pode colocar um if dentro do outro, tá? Também é funcional. Mas a gente vai estar utilizando aqui esse i para relacionar, vamos dizer assim, para que quando as duas condições forem verdadeiras, esse if ele vai ser executado, certo? Então aqui a gente vai colocar IMC for menor ou igual a 25, é isso? 25. O que é que a gente tem aqui? Se não for menor que 18 e se for maior que 18, maior ou igual que 18 e menor ou igual que 25, no caso ali da questão, ele está dizendo que é menor que 25, não é menor ou igual, então a gente tira o igual daqui. A gente vai mostrar um alerta, eu vou copiar esse aqui para ser mais rápido, tá? Mas é só a mesma coisa, mostrar um alerta aqui. Vou mostrar o IMC para ele novamente, né? Sempre em todas as possibilidades eu vou mostrar o IMC para ele. No entanto, a situação aqui dele vai mudar, porque agora vai ser que maior ou igual a 18 e menor que 25 é um peso normal. Então, eu vou colocar aqui peso normal, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer else if, porque eu estou dizendo se não, se, né? Se não for nenhuma dessas condições aqui, certo? Ele vai para essa condição de baixo, testando, ele vai testar essa condição de baixo. E aí a gente vai colocar IMC. A terceira condição é se for maior que 25 e menor que 30. Então, aqui vai ser maior ou igual a 25 e menor IMC menor que 30, certo? Aqui ele vai estar mostrando pra gente um alerta, novamente, dizendo que a situação dele é de sobrepeso, certo? Então, aqui a gente coloca sobrepeso. Novamente, agora a gente só tem uma última condição, né?
A gente já testou se ele for menor que 18,5, a gente já testou se ele for menor ou igual a 18,5 e maior ou igual a 18,5 e menor que 25. A gente já testou se ele é maior ou igual a 25 e menor que 30. Foram esses 3 primeiros ifs que a gente fez aqui. E agora a gente só tem uma última opção. Então, para quando a gente só tem uma última opção, ou seja, se não for nenhum desses casos aqui, que a gente já testou, ele vai descer para cá, em qualquer outra possibilidade, porque a gente já testou todas as possibilidades. A gente já disse que se o IMC for menor que 18, ele é abaixo do peso. Se não for, e se for maior que 18 e menor que 25, ele é peso normal. Se não for nenhuma dessas outras primeiras opções e for maior que 25, menor que 30, a gente tem uma situação de sobrepeso. Agora, a gente tem uma outra situação que é de obesidade, certo? Porque aí a gente já testou todas as possibilidades e a única possibilidade é ser maior que 30. A gente pode colocar, claro, um if aqui, dizendo se o IMC for maior que 30. No entanto, não tem necessidade, maior ou igual a 30. No entanto, não tem necessidade. Por quê? Porque ele vai vir, deixa eu tirar esse maior aqui, que ele é depois, o igual. No entanto, não tem necessidade de fazer isso, porque a gente já testou as possibilidades. Então, agora, ele só pode ser maior que 30, maior ou igual a 30. Então, aqui a gente não tem necessidade de colocar esse if testando o IMC, ele sendo só apenas um se não, ou seja, se nenhuma dessas alternativas foram corretas, ele vai cair aqui dentro dizendo que é uma situação de obesidade. Agora, a gente vai testar para ver se está tudo funcionando certinho. Aqui a gente vai executar. Ok, vou digitar aqui o meu peso, 65 quilos. E tá aparecendo, ó, digite a altura, que foi o texto que a gente colocou aqui na variável, na hora que a gente colocou no prompt. Vou digitar a altura 1,63, porque é em metros. E aqui tá o meu IMC, tá dizendo situação peso normal. Então, aqui a gente vai executar, vou colocar aqui 60 quilos para 1,80. Deu aqui situação de peso normal, certo? Vou testar novamente de 60 quilos para 1,87. Agora deu uma situação abaixo do peso. Vou testar para 75 quilos em uma situação de 1,60. Agora tá como sobrepeso, certo? Vou testar todas as possibilidades para vocês verem que tá funcionando tudo. Aqui eu vou botar 85 para 1,70. Ainda tá como sobrepeso, porque deu 29,41, certo? Então, aqui a gente pode colocar, sei lá, 95 quilos para 1,63, que aí a gente vai saber que vai estar numa situação de obesidade, certo? Porque o IMC aqui deu 35,75, certo? O nosso programa está funcionando perfeitamente, a mensagem que a gente vai mostrar para o usuário é a gente que escolhe a forma como vai mostrar. Eu decidi mostrar de uma forma mais completa, onde a gente consegue ver qual é o IMC do usuário, né? E a situação que ele se encontra, né? Com relação ao número, ao valor do IMC dele. E a gente conseguiu classificar utilizando uma estrutura condicional. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. E se inscrevam no canal
Compartilhem com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem que está pagando essa disciplina, que está precisando aprender o conteúdo, ou simplesmente compartilhem com as pessoas que vocês acham que teriam interesse nesse tipo de conteúdo, certo? Agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo.